Olá, aqui é a Keila e neste vídeo a gente vai ter uma continuação à nossa minissérie sobre como realizar um projeto hidrossanitário no Revit desde o zero. Aqui a gente vai colocar as peças hidrossanitárias, mas você pode conferir tanto na descrição do vídeo como também no card que eu vou colocar na sequência, os vídeos anteriores dessa playlist. Antes de a gente entrar no conteúdo e começar finalmente a colocar as peças hidrossanitárias para ligar elas, caso você ainda não seja inscrito no canal, eu lhe convido a clicar no botão abaixo para se inscrever e você pode curtir, compartilhar e comentar logo abaixo desse vídeo. Semanalmente eu tento trazer aqui para o canal ao menos um vídeo como este para você. Vamos lá! No último vídeo, a gente terminou de realizar todo o levantamento da edificação na parte da arquitetura, tanto as vedações verticais de parede como as horizontais de piso, forro, telhado, e colocamos também as esquadrias, e elas foram feitas com base nessas imagens de planta do térreo e também do superior aqui de esgoto e também a de água fria, que a gente já tinha visto como preparar a base no primeiro vídeo, levantamos as vedações na sequência com base nela, na parte da arquitetura, e agora a gente vai colocar as peças hidrossanitárias que coincidam com a base de arquitetura, para depois interligar elas, tanto para água fria, como também para o esgoto. Então aqui a gente já tem o preparo da base realizado, e vou entrar aqui na planta, no entanto agora vai ser a planta de água fria, eu vou deixar a arquitetura aí. E ao entrar aqui na planta de água fria da hidráulica, repara que a arquitetura fica nesse meio tom meio cinza, meio esmaecido. Mas, no entanto, fica um pouco mais fácil de ouvir a base e também os elementos MAP que eu vou inserir aqui. A visibilidade dos elementos, sim, depende do VG, mas também depende da disciplina que está ali em propriedades dessa vista que eu estou trabalhando. Aqui eu entrei na água fria do térreo, vou colocar peça hidrossanitária. E a peça hidrossanitária, se você quiser comando, é a mesma coisa que pedir PX de Plumbing Fixture, as peças hidrossanitárias. Se quiser digitar esse comando, pode. Se quiser ver o botão, ali na abinha dos sistemas MAP, a gente tem o painel de hidráulica e ali a gente tem as conexões hidrossanitárias. Se você não estiver vendo, talvez na instalação, você provavelmente pode ser que tenha colocado o Revit LT. O LT ele não vem com MAP, não vem com ferramentas de sutura. LT ele também não vem com ferramentas de colaboração interdisciplinar. Ou então uma outra possibilidade de você, em vez de ter o Revit completo, pegar uma versão light, talvez você tenha o Revit completo sim. Mas aqui no menu arquivo, em opções, em options, talvez essa parte de interface do usuário, pode ser que a aba da partezinha ali de hidrossanitária, de tubulação, esteja desligada. Por exemplo, eu vou tirar a de tubulação e para ficar mais fácil de enxergar, vou tirar a de estrutura também. Desmarquei, agora vou dar OK. Daí na sequência eu verifico que, cadê a estrutura? Tem arquitetura e sistemas. Daí isso tudo sumiu porque eu desmarquei. E aqui nos sistemas, cadê a hidrossanitária? Cadê a parte de hidráulica? Tem aquecimento, ventilação, ar-condicionado, tem elétrica, mas não tem a hidráulica. Então, se tiver desmarcado, é só pegar e marcar. Aqui em opções, eu vou marcar na parte aqui de interface do usuário. Eu vou devolver ali a de estrutura, vou devolver ali a de tubulação, vou dar OK. E na sequência, não se preocupe, elas voltam, né? Volta a ter aí a parte estrutural e volta a ter aqui também, se você preferir ver pelo botãozinho. Pode ser por comando que também daria certo. Pedi aqui PX e eu vou tentar colocar peças equivalentes a essas peças de instalações hidráulicas que eu tô vendo que é necessário no projeto que me foi dado. E quando eu procuro os tipos de famílias de peças hidrossanitárias, eu percebo que tem tanta, mas tanta família aqui carregada neste projeto já, que se eu rodar para cima, se eu rodar para baixo, vai demorar um monte até eu encontrar aquela que eu necessito. Repara que, no entanto, tem aqui o cursor que está piscando, daí você pode digitar aqui no campo de pesquisa, porque, por exemplo, eu queria começar pelo banheiro, a colocar bacia. Será que eu tenho bacia? Daí eu tenho os tampos de bacia, assento, mas também eu tenho uma bacia aqui com caixa acoplada. A cor tanto faz, mas a altura dos pontos importa bastante aqui para essa instalação hidrossanitária. Eu vou pegar uma bacia com caixa acoplada,
essa tipologia, que a tipologia da base da arquitetura me mostra uma bacia acoplada. Ela é diferente de quando eu tenho a válvula de descarga na parede. O jeito de ligar é diferente também. Então eu vou buscar uma de tipologia semelhante. Se você querer a cor branca ou pergamon, daí já fica a tua escolha, ou a cor que você quiser. Mas o ponto, a altura dele é importante, e isso aí é dado pela tipologia. Se eu precisar da barra de espaço, barra de espaço flipa, e eu vou tentar colocar coincidindo com a base da arquitetura. Daí cliquei, coloquei. Na sequência eu tenho aqui um lavatório. Se fosse uma cuba, eu colocaria uma cuba, mas aqui me parece um lavatório com coluna. Então eu vou digitar lava de lavatório. Será que tem um lavatório? Aqui mesma coisa, tanto faz lavatório Bali ou tema, fica a tua escolha, acho que o tema é mais parecido, mas principalmente por causa da altura dos pontos, que seria pouca coisa diferente se você utilizasse uma outra tipologia de cuba, por exemplo, com torneira na parede. Daí os pontos ficariam numa alturinha um pouco diferente. Eu vou colocar esse lavatório e vou dar barra de espaço, flipa. Eu vou clicar. O flipar é essa jogadinha que a gente vê acontecer com a barra de espaço. Cliquei e coloquei. Na sequência, eu tenho aqui um tanque na área de serviço. Será que eu tenho tanque? Eu vou digitar aqui, tem tanque. Daí, tanque... Tem tanque sim, eu vou procurar, tô vendo coluna do tanque, mas eu quero o tanque. O tanque com a coluna. Eu tenho aqui 31 litros, eu tenho aqui 38 litros, tem maior ainda. Eu vou arriscar esse de 31 litros, se não for eu pego aquela outra família. Então, selecionei o de 31, vou dar barra de espaço. Eu acho que é o tanque certinho, mas eu vou clicar para colocar. Me parece que foi, é este mesmo. Só que eu desconfiei quando eu coloquei, eu dei SQS agora para encerrar o comando. Eu posso selecionar essa peça também para mostrar que é o tanque que já tem ali a coluna e já tem um sifão ali embutido, escondido dentro da coluna desse tanque. Mas não tem a torneira. A torneira também é importante. Então eu vou procurar esse ponto, essa torneira, para colocar aqui também. Então eu vou voltar a pedir PX de Plumbing Fixture, que é a mesma coisa que pedir ali as peças hidrossanitárias. Eu saí do comando, né, para mostrar. Então vou reexecutar ele. Pedir PX, na sequência, será que eu tenho torneira? Eu vou procurar por torneira. Se eu não encontrasse com a palavra torneira, eu tentaria alguma outra, metais, por exemplo. Daí essa parte de metais que é diferente da parte de louças que a gente estava colocando ali no banheiro. Então eu vou pedir a torneira de jardim. Você pode escolher se você quer meia polegada ou 3/4. Eu acho que é meia polegada aqui, então vou selecionar ela. Tem mais cara de ser essa. E repara que ele tá com símbolo de proibido, porque, bom, se vai colocar na face vertical e eu tô no vazio, aqui eu tenho a possibilidade de alterar a ordem de colocação, é na vertical, é na parede, mas no vazio não é parede. Aqui é parede, né? No vazio não é. Então eu vou colocar ali onde eu quero inserir, só que bem aqui às vezes ele pega sifão. Daí, então, neste caso, como ele não tá pegando alinhamento certinho, eu vou colocar um pouquinho aqui fora e depois eu movo para essa região. Eu vou dar a L de align e movo para bem nessa região onde ela ficaria no meinho. Outra coisa, se eu colocar na face vertical da parede, tem deslocamento. Ela tá somente meio metro. Aqui tem que ser mais alto. Eu vou colocar 1 metro de elevação em relação ao nível. E eu vou colocar aqui a 1 metro. Cliquei, coloquei. Torneira tá aí. Agora, sinceramente, eu não sei se... Bom, eu vou alinhar ela, mas eu não sei se ela tá numa altura boa. Eu vou entrar no corte depois pra ver. E pra alinhar, relembrando ali na última abinha de modificar, a gente tem a ferramenta de alinhar. Se quiser comando é AL de align. Pedir o align, lembra que é primeiro clicar na referência e depois você clica naquele elemento que vai grudar para essa referência. Então vamos lá, vou clicar primeiro na referência e depois agora vou clicar bem aqui no meio dessa torneira, para ela grudar para aquela referência. Eu não faço ideia de se a altura está realmente boa em relação ao tanque, então eu vou puxar um corte, e um corte que eu vou ter que desenhar, relembrando o corte está ali na aba vista, a gente pode pedir o corte. O corte é tão importante que ele fica lá em cima, o corte também no Quick Access, nessa barra de principais ferramentas que a gente consegue acessar de modo rápido, na barra de acesso rápido. Daí eu posso pegar o corte e dessa forma desenhar bem ali onde ele começa, até ali, bem ali onde ele termina. Cliquei. Vou dar SQS, que vou dar 2 cliques para entrar na cabeça de corte. E tá aí, só que eu tô no grau de detalhamento baixo. Se eu deixar aqui no alto, eu vejo a geometria. Se eu deixar aqui no baixo, eu vejo representação gráfica um pouquinho diferente, né, de acordo com o grau de detalhamento.
Então eu preferi deixar aqui no alto, eu achei que ficou bom. Eu posso mudar aqui para SD de sombreado também. Eu achei que ele tá numa altura bacana em relação ao tanque, e na planta ele já estava num alinhamento bacana também. Via de regra, quando a gente coloca, a gente, se deu dúvida, já verifica, né? Então coloca, verifica, porque daí evita o retrabalho mais pra frente. Então eu coloquei, verifiquei, tá certo. Eu vou fechar o corte, que daí eu volto pra vista que eu estava mexendo antes. E aqui eu vou colocar o que tá me faltando. Nesse térreo tá faltando aqui essa bancada com cuba na região da cozinha, essa pia. Será que eu tenho pia? Daí ali na aba de sistemas, na parte ali da hidrossanitária, eu posso pedir PX de novo, Plumbing Fixture, peça hidrossanitária, que é diferente inclusive de pegar CM de componente na aba da arquitetura. CM ele pega indiscriminadamente qualquer categoria e lista ali em propriedades quando a gente vai selecionar. Conexão hidrossanitária, PX de Plumbing Fixture, ele vai pegar só peça hidrossanitária, estritamente somente essa categoria. Então a gente vai pegar a peça hidrossanitária, a lista aqui, na hora de eu verificar, fica um pouquinho menor. Ele não colocaria aquelas outras coisas de arquitetura, por exemplo, ou de estrutura, se tudo isso tivesse sido modelado em um único arquivo. E eu vou procurar por pia. Será que eu tenho pia? Tem sim, tem pia residencial, vou selecionar. E tenta coincidir o ponto. Lembra que barra de espaço eu posso flipar. E eu vou tentar coincidir a região da cuba, que é mais importante para mim do que propriamente a geometria da bancada. Eu tô vendo pela bolinha onde fica o sifão, o ralo. Daí eu vou tentar coincidir ali a região da bolinha. Senão qualquer coisa eu tento ajustar depois, mas acho que aqui, cliquei. Daí repara que daí os pontos, que é o que me interessa, já fica no lugar certo, na altura certa. Agora a geometria, vou dar esquece, a geometria da bancada, na verdade, interessaria mais para a parte de arquitetura, mas se você quiser puxar, por exemplo, para ficar aqui dentro do ambiente, puxar para, por exemplo, não invadir ali a região do refrigerador, da geladeira, beleza, ela já ficaria no lugar certo. Eu acho que fogão é nessa região, tem fogão aqui. Pior que tem fogão aqui também. Então, na verdade, é até ali. Ou então vai até o final, só que daí é cooktop. Ele já tá no lugar certinho. E eu terminei de colocar as peças aqui dentro da edificação no pavimento térreo. Peças hidrossanitárias. Pavimento superior também tem. Então eu vou entrar ali lá em cima, no planta do pavimento superior. E vou terminar de colocar essas peças que demandam instalação predial hidrossanitária. Então, eu vou digitar de novo PX, que é a mesma coisa que na aba de sistemas. Eu pedi ali no painel de hidráulica, o meu dá essa jogadinha para baixo, que eu tô com o monitor estreito, para ficar mais fácil de ver no vídeo. Se eu usasse um monitor maior, o botãozinho ficaria pequeno no vídeo, né, na gravação, mas em cima ele não daria essa jogadinha para baixo. Ele ficaria no mesmo alinhamento, igual tá as ferramentas aqui do comecinho. Mas eu posso pegar aqui pelo botão também, posso digitar PX, que também funcionaria, e vou começar a colocar Plumbing Fixture, peças hidrossanitárias, e vou procurar uma tipologia que é parecida com essas que estou vendo aqui neste banheiro. Então, será que eu tenho o chuveiro? Se eu procurar pela palavra chuveiro e não encontrar, será que tem ducha? Vou procurar primeiro o chuveiro. Tem chuveiro? Daí tem chuveiro. Tem chuveiro aquele lá que é ligado com água fria, que é o chuveiro elétrico. Chuveiro elétrico é uma invenção de um brasileiro do interior de São Paulo, não é um Lorenzetti, você pode digitar no Google se você tiver curiosidade, e que ele é alimentado por água fria, e dentro desse chuveiro elétrico ele tem uma resistência que aquece a água. Então ele tem um ponto ali de tomada de uso específico e ele é alimentado por água fria, que é diferente deste outro chuveiro, que é o chuveiro de água quente. Ele chega nele um ponto de água quente, que um pouquinho mais embaixo tem 2 registros de pressão ou um monocomando que vai misturar água fria e água quente. Então aqui a gente poderia escolher, só que pensar que isso cria uma demanda um pouquinho diferente. Imagino eu que esse chuveiro aqui é o chuveiro elétrico, me parece ser. Então eu vou pegar o chuveiro elétrico e vou colocar ali. Se não fosse, eu poderia trocar. A gente viu que já tem outra família carregada. Eu ia clicar, só que daí eu vi que, oh meu Deus, a altura tá 2 quadras de distância. Eu vi ali em propriedades. Aqui, na verdade, esse chuveiro, ele é para ser colocado a 2,10 metros, mais ou menos, a altura ali bem próximo da porta, talvez 2 metros redondo. Vou colocar 2 metros redondos para ficar mais fácil. E eu vou clicar para pôr. Quando eu clico para pôr para coincidir aqui com onde tem a colocação da arquitetura, cliquei, coloquei, aqui até que o meu ficou certo. Às vezes ele não fica tão certo assim, como assim? Dependendo, ele ficaria, deixa eu só mostrar aqui, ele ficaria desse jeito.
Daí, se ele colocou no lugar certo em relação à arquitetura, mas entrou pro lado errado da parede, daí barra de espaço flipa, daí eu vou dar barra de espaço, daí o chuveiro vira de ladinho, ele vira um chafariz, ele volta a virar de lado e ele joga aqui para baixo. Então, ao dar barra de espaço, ele vai flipar ao redor do eixo de colocação. Se eu quiser flipar através do plano de colocação, através do plano seria o plano com a setinha de vai e vem. Ele flipa através do plano ou ele flipa através do plano. Coloca ele do lado certo, só que o meu virou um chafariz. O chuveiro agora tá jogando água para cima. Eu então posso dar barra de espaço, e aí sim o chuveiro fica no lugar certo. Se não ficar, eu posso dar setinha, setinha, toquinho, toquinho, ou então digitar no afastamento em relação à parede. Se eu quisesse que aqui fosse 45 no eixo dela em relação à parede, que daí imagino eu, talvez um box de 90, né, 45 mais 45, vou dar Enter, ela já fica no lugar ali certinho, a 45 centímetros em relação à parede, a cotinha ali que eu peguei e ajustei. Da mesma forma, eu posso colocar as demais peças. Se eu sair do comando PX, com o comando ativo, procura, por exemplo, neste caso é bacia com caixa acoplada. Opa, tem que digitar certo. A bacia da mesma tipologia que a gente tem aqui, tem que digitar certo, claro. Nem deu tempo de eu digitar inteiro, mas ele já filtrou, é suficiente. Encontrei a bacia aqui, tanto faz a cor, mas a tipologia tem que ser semelhante. E eu posso dar barra de espaço, que o que me interessa é o ponto, né? Se é uma caixa acoplada, o ponto já fica certinho. Eu vou clicar para coincidir com a base da arquitetura, dela já tá ali coincidindo no lugar correto, e aqui eu preciso de um lavatório com coluna. Daí mesma coisa, procura ali por lavatório, será que tem? Daí eu vou, tipologia, se você quer mais quadradinho ou mais arredondado, fica a tua escolha, mas que seja de tipologia semelhante, né? Um lavatório com coluna é um lavatório com coluna, seria diferente se a torneira brotasse da parede, a altura do ponto seria diferente, se aqui ele tem um engate flexível embaixo do lavatório, por isso que o ponto fica mais embaixo. Eu cliquei, coloquei, tá certinho. E aqui eu coloquei as peças em relação ao hidrossanitário e eu tô vendo a marcação da caixa d'água. E a caixa d'água eu tô vendo aqui, mas na verdade é na cobertura, só tomar cuidado com isso, a caixa d'água fica mais em cima. E a caixa d'água é um equipamento mecânico, porque a hidráulica é um sistema mecânico. E aquilo que dá start num sistema mecânico é um equipamento mecânico. Ela é diferente de um sistema elétrico. Aquilo que dá start num sistema elétrico seria o equipamento elétrico. Aquilo que dá start num sistema mecânico, seja mecânica de ar-condicionado, seja mecânica hidrossanitária, seria o equipamento mecânico. Então aqui vai mudar um pouquinho, vai ser o equipamento mecânico que eu vou colocar. Resolvi colocar aqui, olhando essa planta, só que eu vou colocar no nível superior. Se fosse colocar no nível superior, lembra de trabalhar com a subjacência. Também daria certo. Eu vou pedir equipamento mecânico. Vou procurar uma caixa d'água. Eu não sei se eu tenho caixa d'água, eu vou procurar com a palavra caixa. Se eu não encontrar, eu procuraria com uma outra palavra. Às vezes, se é da biblioteca nativa do Revit, vem escrito tanque de água. Daí também, no entanto, teria. E essa caixa d'água me parece ser aquela de 500 mil litros que a gente poderia estar colocando. Vou procurar uma de 500 a princípio, eu vou colocar ela. A caixa d'água, na verdade, depende de normas como, por exemplo, a da ABNT, da tipologia também da edificação, e também depende, de certa forma, de normativas locais. Porque, por exemplo, quando tem rodízio de abastecimento de água, às vezes o pessoal deixa um período maior de água prevista para a caixa d'água. Daí, se você quiser, né, se você não lembra, viu isso faz tempo e depois nunca mais, você pode estar vendo a playlist que eu vou deixar abaixo sobre hidráulica. E os conceitos básicos de hidráulica, essa parte de normas também, você pode estar vendo na playlist. Basicamente, se isso aqui é um residencial popular, para cada pessoa a gente computa 200 litros de água. Isso quer dizer que cada quarto, como a gente está vendo aqui 2 dormitórios, daí cada quarto, cada dormitório a gente computa 2 pessoas, a não ser que seja dormitório de empregada. Então 2 pessoas, mais 2 pessoas, 4 pessoas no total, cada uma dessas pessoas a gente computa 200 litros, se for um residencial popular. Se for um residencial de interesse social é um pouquinho menos, e se for fazer então 200 vezes 4 pessoas, a gente teria pelo menos 800 litros para capacidade diária. Se, por exemplo, tem abastecimento, que às vezes tem uma intermitência nesse abastecimento de água, às vezes o pessoal faz até vezes 2, 1.600, por exemplo, para 2 dias.
Muito mais do que isso, só lembrar que provavelmente você incorreria em colocar a água, que a partir do 5º dia em diante ela acaba perdendo a potabilidade, ou seja, o cloro ele se solubiliza, ele deixa de manter a água com as propriedades que você precisava que ela tivesse. Então aqui eu vou colocar do abastecimento próximo de um dia, que se fosse fazer, então, 4 vezes 200, daria 800 litros, né? 2 vezes 4, 8, né? Ele coloca 2 zerinhos, 800, se quiser puxar a calculadora e pausar também pode. Só que 800, poxa, né? 800 não tem. Ou eu tenho 750 ou eu tenho 1000 litros. Eu vou colocar então aqui a de 1000 litros nesse caso, que já daria para uma capacidade diária. Se eu quisesse pegar o dobro de 800, 1600, né? Daí abasteceria para 2 dias, né? Mesmo que tivesse uma intermitência, ainda assim ela daria conta. Então, eu parando para pensar, 800 vezes 2.600 não tem 1.600. Eu poderia ou optar para o mais próximo 1.500, ou se quiser pegar e arredondar para cima, para garantir, já poderia ser a de 2.000 litros. Só que 2.000 litros tem que ver se cabe aqui nessa casa. Aqui eu vou colocar de 1.000 mesmo. Vou clicar para colocar nessa região. Vou tentar coincidir com a da base da arquitetura. E vou dar uma olhadinha na vista 3D. A colocação da caixa d'água lembra que periodicamente você tem que realizar manutenção. Você tem que destampar a caixa d'água e lavar ali. E a caixa d'água, meu Deus, eu coloquei na altura errada. Eu posso selecionar ela, não precisa deletar não. Eu me distraí, mas eu posso colocar aqui na planta, onde ao invés de colocar no superior, eu posso colocar na planta do pavimento e da cobertura. Ele já vai ali para o nível da cobertura. Vou clicar nessa face de elevação da direita, repara que aonde eu coloquei ela, não sei se vai ser interessante, né? Ela tá aqui encavalando com este telhado. Se eu colocar aqui na estrutura de arame, WF de wireframe, eu acho que até podia assentar a caixa d'água aqui mais para próximo do telhado, mas ou ela tem uma laje mais em cima em relação a esse telhado, né? Uma região que é barrelete, ou então que eu teria que baixar. Só que na hora de baixar, tem que parar para pensar uma outra coisa, do fundo da caixa d'água em relação a esse chuveiro mais alto, se tem pelo menos 1 metro de coluna d'água. Daí, como assim, eu poderia pegar e cotar? Não sei se tem, eu teria que verificar num corte, porque na vista 3D, o 3D eu consigo girar, verificar a modelagem, mas ele não habilitaria o Dimension, a cota, a não ser que eu travasse a vista 3D. Então aqui eu vou devolver para SD de sombreado, de shaded, vou voltar ali para a planta para estudar, vou no pavimento superior, lembrar que a caixa d'água ela poderia estar talvez aqui, só que mais alto. Se o telhado ele tivesse invertido o caimento para esse lado, por exemplo, para coincidir com o alinhamento desse plano inclinado desse outro telhado, provavelmente a caixa d'água ficaria mais para esse outro lado de cá, né? Se ainda assim quisesse embutir ele no telhado. Outra possibilidade, o telhado é mais alto, né? Porque na hora de abrir para destampar, você precisa ter um espacinho também. Pensando nisso, eu vou voltar ali para a planta do superior. Na planta do superior, da água fria do superior, dei 2 cliques e entrei. Eu vou puxar esse corte para a região onde eu sei que está a caixa d'água. Vou dar 2 cliques e entrar nela. Dei 2 cliques e entrei. Caixa d'água tá ok, só que não, né? Se eu pegasse aqui, será que ela tá certa em relação à altura? Aqui, se eu colocasse do alinhamento aqui do chuveiro em relação ao fundinho da caixa d'água, aqui tem exatamente 1 metro. Vou emprestar esse corte só um pouquinho para arquitetura, que acho que fica mais fácil de ver. Eu emprestei essa vista que estava aqui na hidrossanitária. Se eu quisesse ver um pouquinho mais nítido, daí aqui onde está a hidrossanitária, a gente poderia ou passar para a coordenação ou passar para a arquitetura, se for mais fácil de enxergar a questão aqui da caixa d'água. Se eu fosse pegar e medir, eu vejo que ela já está com 1 metro nessa região. Baixar a caixa d'água, eu acho que não seria bom. Por mais que eu pudesse colocar uma laje mais aqui embaixo, onde está a altura do forro, não seria bom porque ela ficaria menor do que 1 metro de coluna d'água. Eu vou devolver aqui para... Já deu para enxergar, né? Eu vou devolver então essa vista para a hidrossanitária, a hidráulica, que daí eu volto a ver do jeito métrico, mas esse corte ele volta aqui para a hidráulica. Inclusive eu queria que ele fosse da água fria para assumir com essas interrogações. Eu vou mudar a subdisciplina aqui para água fria. Ele participa agora desse conjuntinho de hidráulica e água fria. É uma tipologia de cortes, ela tá ali. E deixar menor, não. Eu poderia talvez deixar o telhado mais inclinado ou mais alto.
e eu queria pegar o telhado, só que eu tô na disciplina de hidráulica. Lembrar que, neste caso, então, que eu teria que deixar ela um pouco mais alto para eu ter pelo menos 1 metro aqui. O telhado vai ser mais alto neste caso, ou então você faz ali umas paredes um pouco mais altas, uma laje para essa caixa d'água, e poderia deixar ela mais alta e recortar o telhado na região onde a caixa d'água acontecesse. Aqui eu achei mais fácil subir o telhado para ser mais rapidinho, então eu vou emprestar só um pouquinho, né, relembrando é aqui que mexe, emprestar só um pouquinho para a arquitetura, para eu conseguir pegar esse telhado e subir ele mais 1 metro. Vou mover MV de Move com esse telhado selecionado. Eu peguei o telhado, vou mover, cliquei, apontei para cima e vou mover 1 metro. Eu resolvi que o telhado vai mais para cima e a caixa d'água fica aí. Porque se a caixa d'água fosse mais embaixo, eu não teria vazão, pressão suficiente para o chuveiro, que aqui tem que ter 1 metro, e 1 metro ele já está. Ele não pode ficar mais baixo do que isso. Aqui eu já tenho essa distância, que eu acho que já está suficiente, pelo menos aqui, para eu destampar a caixa d'água e fazer uma limpeza. Se quisesse mais alto, poderia. Mas aqui eu já solucionei do jeito mais rapidinho. E vou devolver aqui da arquitetura, vou devolver este corte para a hidráulica, e daí pelo menos a caixa d'água tá ali. Tem outras peças também que na base de água fria a gente não via, porém na base de parte sanitária a gente vê sim. Como assim? Do lado de fora, ali da pia da cozinha, a gente tem a caixa de gordura, que o pessoal também abrevia para C de caixa, G de gordura, e tem também CI de caixa de inspeção. E ali também tem CI de caixa de inspeção, que vale a pena a gente colocar mais ou menos ali onde a base já me forneceu, que fica mais ou menos neste ponto. Aqui do lado de dentro eu tô vendo também essa caixa sifonada, um ralo sifonado, e aqui também tem um ralinho. Então eu poderia já posicionar essa peça hidrossanitária que tá faltando. Então, na aba de sistemas, na parte de hidráulica, vou colocar mais conexões hidráulicas, comando PX de Plumbing Fixture. Será que eu tenho aqui a caixa de inspeção? Será que está como caixa? Se não, procuraria pela palavra inspeção. Eu vi que aqui tem caixa de inspeção que eu posso rodar. Será que tem caixa de inspeção? Tem sim. Tem a caixa de inspeção e tem a caixa de gordura com inspeção. Eu vou colocar somente essa caixa de inspeção e interligação completa ali da Tigre, que ela é diferente daquela lá que tem a caixa de gordura junto. É diferente na questão de que a de gordura, ela tem principalmente essa da Tigre, ela tem um compartimento a mais que vai armazenar a gordura, que é como se fosse um cesto que você consegue tirar e esvaziar. Tem a de concreto também, feita no local, mas aqui eu vou usar a de inspeção, que ela é um pouco mais em conta, porque ela não tem esse cesto a mais. E eu vou utilizar essa caixa de inspeção onde está marcado que ela existe. E vou tentar colocar mais ou menos no sentido do fluxo, né? Daqui ela recebe, daí ela vai passar para aquela outra. E vou colocar aqui na face do piso. Se não tivesse piso do lado de fora da casa, daí não teria face para você grudar no piso do lado de fora se ele não existir. Mas você poderia colocar no plano de colocação, no nível térreo, por exemplo. Daí seria só mudar o nível de colocação. Aqui é na face do piso mesmo, que eu vou clicar, vou colocar. E ali também vou clicar, vou colocar. Depois eu ajusto, mas eu vejo que aqui é mais ou menos nesse sentido que eu dei barra de espaço, e eu vou clicar e vou colocar então também essa caixa de inspeção. Aqui também tem teia de gordura, que daqui a pouco eu volto para colocar ali também. Tem também nessa esquina, que eu posso posicionar. Tá meio tortinho, depois eu volto alinhando. E aqui também vou colocar. E aqui na frente também eu posso colocar uma última caixinha de inspeção antes de ligar em direção à tubulação ali da rede urbana. E aqui também eu tenho a caixa de gordura, que eu vou procurar. Posso procurar pela, sei lá, palavra gordura? Será que tem? Opa, gordura. Daí gordura a gente tem a de concreto, mas eu queria a caixa de gordura da Tigre. Eu vou preferir aquela lá que tem um prolongador, porque daí eu já consigo dar o ajuste da altura certinho. E eu vou pegar ela com prolongador, com entrada extra de prolongador ou sem entrada. Eu vou colocar o com entrada, se não for, eu coloco o sem. E vou clicar para posicionar. Quando eu coloquei ela, pode acontecer de você ter colocado ela no lugar certinho. E inclusive com os conectores corretos. Aqui, no entanto, eu vou dar ESC e parei com o comando, selecionei ela. Eu consigo ver que entrada tá para esse lado da direita e saída tá para cá. Só que o esgoto ele vai sair dessa pia para entrar, não vai dar essa volta ao mundo para entrar do lado certo. Então eu vou pedir para, se acontecer isso no seu, lembra da barra de espaço, que dele entra pelo lado certo
e sai pelo lado correto também. Mesma coisa essas outras caixas, eu posso dar barra de espaço, se eu sei que ela sai aqui nessa direção e recebe entradas dessas outras possibilidades. Da mesma forma, eu comentei que se você quiser, você pode alinhar. Então lá em cima a L de alinhar, por exemplo, da pia, eu vou alinhar essa caixa de gordura. Dessa caixa de gordura, eu vou colocar no mesmo alinhamento que essa outra caixinha, que daí ele sai reto, não fica dando voltinhas, curvinha para entrar nessa caixa. E aqui também vai reto e já entra nessa outra caixa. É um desenho um pouco mais inteligente, já economiza aí pelo menos 2 curvas. E tem uns ralos também, então se saiu do comando PX, eu vou procurar pela palavra ralo, eu vou dar preferência pelo sifonado, que o ralo sifonado ele promove o fecho hídrico, ou seja, o cheiro não volta. Daí fora isso, a ventilação ajuda, mesmo que tenha diferença de pressão, o cheiro não ser empurrado de volta. Daí a gente vai colocar isso depois também, o desenho da tubulação de ventilação. Mas aqui eu queria caixas sifonadas de ralo. Queria colocar, acredito que vai ser essa daí mesmo. Vou colocar dessa primeira tipologia do corpo, de 100 por 140 por 50 milímetros. E eu vou tentar posicionar mais ou menos onde eu vejo que ele está posicionado o da arquitetura. Depois a gente consegue alinhar, dar barra de espaço e, se necessário, modificar ele. Eu entendo que aqui a saída está mais ou menos nessa direção. Usei a barra de espaço, cliquei, coloquei. E lá em cima também tem no banheiro. Às vezes, quando é apartamento, tem a varanda. Daí a varanda, para você, na hora de puxar com o rodinho a água, não jogar no vizinho de baixo, tem ralo também. Aqui é uma casinha térrea, então não tem, né? Às vezes também, quando cozinha e área de serviço não são comunicados, quando o pessoal vai lavar o piso da cozinha, vai puxar ali pro ralo, se não tiver essa possibilidade, principalmente cozinha que suja um pouquinho mais, que às vezes é necessário lavar. Daí, neste caso, às vezes o pessoal coloca um ralo ali para servir a região da cozinha também, se não tiver esses ambientes comunicando. E eu vou entrar no pavimento superior, que eu sei que ali tem banheiro. Eu entrei no pavimento superior e saí do comando. O comando, relembrando, é PX, de Plumbing Fixture. Eu vou colocar o ralo ali onde ele fica posicionado. Eu tô com a faixa de visibilidade que tô vendo o ralo do andar de baixo. Neste caso, ou é faixa de vista, ou é a altura da onde o ralo foi colocado. Eu vou selecionar e, poxa vida, né, nível, é no zerinho do pavimento superior. E este outro, eu vou selecionar ele e o nível, opa, dá pra ser do zerinho do térreo. Ele já fica no lugar certinho. Se ainda assim eu estivesse vendo o elemento que era do nível de baixo, aqui na faixa da vista é só editar e qualquer coisa trabalhar de tal forma que você consiga enxergar os níveis do pavimento e os elementos que eram para estar exatamente nesse pavimento visíveis. Eu vou dar uma última olhadinha na vista 3D, me parece estar todos eles aqui no local correto, senão eu poderia girar, clicar aqui no cubinho da vista 3D, ver se ele está no local correto. Eu acho que tá faltando entrada, agora que eu girei no 3D eu percebi. Se eu percebi, eu volto ali e coloco desse hidrômetro, esse cavalete. Eu vou colocar um PX de Plumbing Fixture. E será que eu tenho o cavalete? Se eu tiver o cavalete, melhor. Senão eu teria que desenhar com tubulação e botar o hidrômetro no tubinho ali. E esse cavalete, neste projeto, é do de 25. Vou dar barra de espaço, e eu posso clicar para colocar. Daí dessa forma ele já fica ali posicionado para a gente desenhar a tubulação também. Espero que você tenha curtido. Você pode comentar no vídeo logo abaixo. Caso você ainda não seja inscrito, você pode se inscrever também no botão abaixo para não perder a sequência aqui dessa playlist, dessa minissérie. Mas nos vemos na próxima então.